As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. E o assunto hoje é inteligência emocional, um assunto que abrange bastante coisa interessante, que hoje a gente vai bater um papo muito bacana aqui. E a minha convidada especial de hoje é a psicóloga Isis Pegoraro. Tudo bem, Isis? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Matheus, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Espero contribuir com esse bate-papo de hoje sobre saúde mental e inteligência emocional, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Que bom. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, então, Matheus, eu sou formada já há 10 anos e eu passei num concurso muito rápido, então eu logo assumi um cargo de psicóloga da saúde mental no SUS. Então eu fiquei 7 anos trabalhando com casos graves, né, de alto risco. E há 2 anos e pouquinho eu tô só com a minha clínica particular e a saúde mental me acompanha aí já há muitos anos. Então esse assunto de saúde mental na verdade, o teu foco já faz bastante tempo. Exatamente. Logo que eu me formei, então, eu já passei nesse concurso e já fui fazer uma especialização em saúde mental. Que legal. E eu vou abrir com a primeira pergunta. Por que você acha que muita gente tem, como que eu posso dizer, vergonha, o receio de se abrir e falar que está triste ou que está com um pouco, ou de repente confunde, acha que está com depressão, de repente nem é. Essa questão da autoestima, quem tem problema de autoestima não se abre. Por que isso acontece, Isis? Bom, Matheus, é bom a gente pensar o seguinte: por que as pessoas elas têm dificuldade ou medo ou vergonha de falar porque está sofrendo? As pessoas parecem que não pode sofrer, né? Se a gente pensar nos dias atuais, a rede social, a gente vê um recorte da vida das pessoas, então a gente tem a tendência a ver a melhor parte. Só o lado bom, né? Só o lado Parece bom. Que tá tudo bom. Todo mundo é feliz, tem a família perfeita, a saúde perfeita. Então, a gente se compara muito com o outro. Então, como é que eu vou falar que eu tô triste, sendo que tá todo mundo bem? Ou tem que só pensar positivo? Como que eu tô triste, se tem tantas possibilidades, né? Exato. E se você for ver ao longo do dia, muitos pensamentos passam pela cabeça. Exato. E essa questão da gente tentar pensar sempre positivo é um sacrifício. Porque vem sentimento de pensamento de dúvida, de ansiedade, né, angústia. Ao longo do dia passa tudo isso pela cabeça. E é claro que é impossível não acontecer isso, né? Ô, Matheus, e a inteligência emocional, o mais importante é o autoconhecimento. Porque aí se você se conhece, você sabe que tá triste. Por exemplo, do nada vem uma tristeza. Mas como assim do nada? Tem alguma coisa acontecendo na sua vida? Né? Então, mas tem um momento do dia que a gente pensa, nossa, mas por que me veio uma tristeza tão profunda assim? Do nada. Do nada. Mas esse do nada tá na nossa mente. Porque às vezes tá acontecendo alguma coisa no trabalho, ou em casa, ou tem alguém doente, ou você tá ansioso com alguma coisa. O mais importante é você se conhecer. Porque se você olha muito pro outro, o outro ele pode estar feliz ou mostrando que está, e você tem algum problema. Só que se você não resolve o problema, ele não vai sumir. Se você não encara de frente para resolver, ele vai ficar ali e vai te assombrar, digamos assim. Exatamente. E na psicologia a gente fala o seguinte: se você não fala sobre o seu sofrimento, ele vai vir na forma de algum sintoma. Isso acontece, então. Muito. Pode ser que pessoas tenham insônia, queda de cabelo. Até queda de cabelo. Exato. Compulsão alimentar ou comer de menos. Mas o corpo ele vai falar assim, olha, eu estou em sofrimento, você não está resolvendo meu problema emocional, eu vou dar um jeito de você tentar olhar para você mesmo, para você se cuidar. Pois é. Então, pode acontecer isso. A pessoa fisicamente está saudável, porém, psicologicamente, emocionalmente não. E isso, com o passar do tempo, se não cuidar, se não encarar para resolver,
pode surgir algum efeito físico, algum sintoma físico, né? Exato. E até a gente estava conversando, né, antes do programa, que não existe o corpo físico e o corpo mental. A mente, ela não tá dissociada do corpo. A gente é uma coisa só. A gente é a alma, espírito e o corpo, né? Tá tudo interligado. Tudo interligado. Então, se você tá cuidando do seu corpo, consequentemente, você tá cuidando da sua saúde mental. Porque você se sente bem quando faz uma atividade física, quando você se alimenta bem. Agora, quando você está adoecido fisicamente, por exemplo, uma doença, talvez não tão grave, mas as graves também, consequentemente você fica mais triste ou mais depressivo. No caso, quando a saúde física é acometida antes, aí inevitavelmente você acaba ficando triste. Sim. Mas essa é uma questão que aí você confirma para mim. Se a pessoa tem alguma doença, algum problema que não teve como, tá. Se ela fica triste, vamos dar duas opções. Ela ficando triste é uma coisa. E se ela tentar pelo menos, imaginar ou sentir que ela já se curou, e tentar sentir isso mesmo antes, isso não ajuda? Se a gente pensar na psicologia, né? Porque eu acho que essa questão também vem da espiritualidade, de pensar que está bem. Mas na psicologia a gente tem que enfrentar o sofrimento. E quanto mais você vai em busca de falar sobre aquilo, mais fácil fica você elaborar o seu sofrimento. Eu tenho até pacientes que falam assim, mas Isa, eu vou falar de novo sobre a mesma coisa. E a gente fala, não tem problema essa repetição. É importante que você consiga falar sobre isso para que isso tenha a cura. Né? Para poder ficar livre e se curar disso. Exato. Por exemplo, Matheus, tem alguma coisa que aconteceu com você. Ou alguém fez algo contra você. Aí você fala, não acredito que isso aconteceu. E você fica remoendo aquilo por dias. Tipo, não acredito, não acredito. Até que um dia você, isso aconteceu mesmo. A gente fica nessa repetição para elaborar o sofrimento. Se a gente for pegar uma questão de doença mais grave, aí a gente tem que acompanhar de perto. Na psicologia é assim, né? Ela pode ter momentos mais felizes, sim, porque é isso, a vida não é uma coisa só. Pode ser que ela esteja sendo muito amada e muito cuidada pela família e isso deixa ela feliz, né? Não é só porque tem uma doença do corpo que talvez as outras áreas também estejam ruins. Então ela pode se alegrar com outras coisas na vida dela. Pode compensar. Isso. As outras áreas estando bem, ela acaba compensando essa que não está. Mas é importante não se entregar, né? Igual você falou. É bom pensar em algo bom, porque a nossa mente, todos os seres humanos, tá? A gente tem uma tendência a pensar na coisa negativa. Parece que naturalmente vai pro lado ruim, né? A gente tem. Só que você vê, a gente tem o poder de controlar o pensamento também. Porque vamos supor, se você está com medo ou com ansiedade. Eu, por exemplo, tenho medo de avião. Você tem? Então tô lá num lugar fechado. A minha cabeça, ela não vai pensar em coisas muito bonitinhas. Eu vou ter a tendência em pensar coisas ruins. Só que eu posso controlar isso. Ou eu faço uma oração, ou eu fico pensando em outras coisas. Eu penso em coisas boas porque eu forço a minha mente. Você faz um esforço para tentar ir pro lado bom. Sim, porque senão eu vou pensar já no pior cenário que tiver. Aí entra outra questão da espiritualidade que você atrai. Enfim, né? Aí vai mais além. Mas, por exemplo, você fala da pessoa falar sobre o problema. Isso realmente ajuda? Pode acontecer da pessoa, de repente, achar que tem um problema muito grande, mas quando ela começa a falar e expor aquilo, ela vê que não era tudo isso. Né? E tem na ciência também, né? A psicologia é uma ciência. Mas é comprovado que quando você compartilha tanto um sofrimento quanto uma coisa boa, isso melhora o seu humor. A sua emoção fica melhor. Porque você está compartilhando com uma pessoa. Então, Exato. Quando você divide uma coisa difícil para você, você pode se sentir mais aliviado. E quando você compartilha uma coisa feliz, você se alegra mais ainda porque tem alguém se alegrando junto com você. Pois é. É aí que está essa questão da pessoa ter dificuldade, né? Porque muitos não têm, não acha tão fácil se abrir, de contar daquela, como se fosse uma fraqueza. Eu acho que de repente, homem talvez é um pouco mais, mulher também, mas na minha opinião, mas aí você confirma, de falar as fraquezas que tem, de se abrir nessa questão. Você percebe isso? Percebo, tanto que o meu público de atendimento, mesmo lá no SUS, é muito maior o público feminino.
E como eu atendia alto risco, tá? Quando eu Alto risco é o quê? Então, quando eu atendia os homens, muitos deles faziam tentativa de suicídio. Isso é tá. alto risco, tá? Sim. Alguém que coloca em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas. Uhum. Ou faz uso e abuso de drogas, tá? Sim. Mas assim, lá era uma outra realidade que eu atendia, que eram os alto riscos. Né? Hoje é uma outra demanda, já é um extremo, né? mas não quer dizer que não exista sofrimento, tá? Não é porque um tem um tipo de demanda e o outro tem uma diferente que ele não sofre, né, Matheus? Porque assim, as pessoas elas têm uma falsa ideia da vida do outro. Não é porque você, Matheus, tem o seu trabalho aqui, você treina, você tem disciplina, que você não tem sofrimento ou que o seu sofrimento é menor que o de outra pessoa. A gente tem que valorizar você quanto pessoa. O que você tiver, a gente vai ter que considerar isso. Individualmente. Né? Exatamente. No meu caso, eu já até comentei aqui que eu sofri bullying na escola com 13 anos, tive depressão, uma vez chegou a dar convulsão e quase fui. Tudo por causa do sofrimento emocional. E aí eu comecei a descontar isso em atividade física. Na época, comecei a andar de bicicleta. Aí eu vi que aquilo me fazia bem de alguma forma. Claro que eu não soube interpretar isso. Mas aquele sentimento bom que você tem depois de um exercício físico foi fazendo tão bem que eu fui viciando naquilo. E aí me ajudou. Eu não fiz nenhum tratamento na época, mas a academia foi o que me curou, que ajudou eu sair daquilo. Ô, Matheus, e você chegou a conversar com alguém que você sofria aquilo na escola? Olha, eu vou ser bem honesto com você. Não. E por quê? Não falei com ninguém. Até em casa, mas eu não culpo ninguém, até meus pais também. Eu tentava falar, mas eles falavam que era frescura. Que até levei uma surra. Meu pai me deu uma surra porque eu achou que era frescura aquilo lá. Mas outros tempos, né? Outros tempos. Agora já é diferente, então o bullying já é levado a sério, tem uma outra visão. E o bullying, ele é uma violência psicológica, né? Tanto que na época da faculdade eu fiz um trabalho sobre isso, porque antigamente, na época da nossa infância, não tinha isso. Bullying, você se resolva lá na escola, né? Tanto que o pai não soube escutar também. E é bom a gente falar isso, Matheus, porque tanto os pais hoje em dia também, eles precisam aprender que a gente tem que falar sobre o sentimento. Porque ele também não soube lidar com seu sentimento na época. Ele talvez não tinha mecanismos psíquicos para lidar com seu sofrimento. Então você que se vire. Eu imagino que hoje, claro, eu trabalhando, meu pai trabalhava no banco, bancário, muito estresse, muita pressão, muito estresse. E ele queria chegar em casa, claro, e ter paz, né? Então me via lá meio depressivo, meio cabisbaixo. O que ele pensava é que eu tinha tudo, não faltava nada, tinha um teto para morar, tinha comida e tal. Por que eu tava daquele jeito? E achou que aquilo fosse frescura mesmo. Mas eu entendo o lado dele hoje, né? É que os pais, eles se sentem responsáveis por tudo que acontece com o filho, seja bom ou ruim. Né? E ele queria que você estivesse bem. Como assim você estava mal, sendo que ele já estava te proporcionando tudo, né? Mas é importante, quando sofre qualquer tipo de violência, né? Seja o bullying na escola das crianças e adolescentes, seja um assédio moral numa empresa, né? Porque às vezes começa a tirar sarro, falar mal, fazer fofoca, dar risada quando a pessoa chega. Isso acontece bastante, Isso acontece com os adultos também, tanto que né? Isso que você comentou é uma coisa que fica. Nessa época teve bastante situação em que o pessoal ria de mim, né? Então, você acredita que até muito pouco tempo atrás, se eu passasse em algum lugar e alguém estivesse rindo, eu achava que era de mim. Que era de você. Eu até ficava com vergonha, será que tem alguma coisa errada comigo e tal? E não sai da cabeça, né? E aí é que tá, a gente tem que procurar ajuda, né? No caso das crianças, se estiverem sofrendo alguma coisa, os adolescentes, ou até os adultos numa empresa, e falar com o superior. Isso é interessante, Isis. Você pode até dar essa dica. O que fazer, ou o que os pais têm que fazer, ou a própria criança, quando acontece isso na escola, por exemplo? Bom, primeiro, a criança ou adolescente tem que buscar
uma pessoa que seja de uma hierarquia, né? Seja um professor, um pedagogo, diretor, e falar o que está acontecendo. Hoje as escolas e os adultos estão mais abertos para isso, né? Mas se for um adulto, está acontecendo na empresa que trabalha, conversar também com o superior. Ou conversar com alguém também em casa, procurar se fortalecer emocionalmente, né, Matheus? Porque, por exemplo, em casa aconteceu aquilo, mas talvez falar com um tio ou com alguém da escola para poder te ajudar também, né? Alguém que a pessoa tenha uma segurança. Uma segurança, se sinta confortável, né? No caso, se na empresa for o próprio superior, aí pois é. Aí lascou, né? E isso acontece bastante mesmo, porque a pessoa depende do salário e aí é o superior que tá fazendo aquilo, né? Como uma forma de chantagem, enfim, um assédio moral. Aí a pessoa vai ter que procurar um advogado. Porque aí envolve... Aí já foge né? Já passa da conta. Mas aí tem que procurar um advogado, no caso, que isso é um crime, né? Já é outra situação. Mas isso das crianças é muito interessante, é muito importante. Porque às vezes elas ficam quietas, né? E não se abre. Então essa questão de se abrir é o primeiro passo para poder não deixar isso ser levado para a vida adulta. Ô, Matheus, e você vê, né? Tudo que acontece na nossa vida, ali na infância, na adolescência, você tinha 13 anos, né? Bem no auge da adolescência, a gente é muito vulnerável. A gente não tem uma cabeça ainda formada, né? Então a gente precisa de pessoas, adultos, que nos estabilizem emocionalmente, porque você não tem como dar conta de tantas coisas, tantas informações. Às vezes fisicamente parece que tá grande, né? Ó, tanto o homem quanto a mulher com 13 já tá grandão. E aí você pensa que a cabeça também tá, mas não. Não chegou lá ainda. E eu acho importante falar sobre isso também, porque muitos adultos não conseguem ver o adolescente de 13 anos que é grandão como criança. Porque a cabeça é de criança ainda. Pensando lá no SUS que eu trabalhava, eu atendi uma moça de 13 anos que estava gestante e ela era do meu tamanho. E eu sou alta. Pois é. Então as pessoas assim, não acredito. E desdenhava dela, ou falava, que ela que procurou aquilo. Só que a cabeça dela é de criança. Ainda é. Então nós, como adultos, a gente tem que proteger aquela criança. Né? Se Exatamente. aconteceu aquilo, mesmo que fosse escolha dela, ela é uma criança. Então a gente tem que proteger e defender, sabe? Sim, porque dessa forma ela não carrega isso para a vida toda depois. E realmente pode acontecer de ficar algum resquício, algum trauma disso para a vida adulta. Igual você falou da criança, né? Às vezes, ainda adulto, passava por um lugar, tinha alguém olhando ou dando risada, achava que era com você. A gente carrega, a gente traz a nossa história para a vida adulta, tudo que aconteceu lá. Mas aí é que tá, aquele momento você não tinha recursos psíquicos para lidar com aquilo. Hoje você já é um homem, só que independente da força que você tenha, de tudo que você já construiu, você é um ser humano normal, como todos os outros adultos que também carregam as suas inseguranças, os seus medos, as suas incertezas. Não é porque você é adulto que você já é o perfeito e bem resolvido. Todo mundo em algum momento, inclusive eu, que sou psicóloga, eu preciso fazer terapia também, às vezes eu tenho uma angústia e eu preciso lidar com aquele sofrimento. Sente. Exato, eu sinto igual todo mundo. Mesmo você sabendo ajudar as outras pessoas nisso, mas você sente também. Sim. E aí você não consegue se ajudar, você mesmo. Eu consigo me ajudar, mas eu preciso... Aí é que tá, é importante falar isso. Porque todo mundo um dia vai precisar de ajuda profissional, né? Assim, a terapia, tem gente que não vai precisar por um tempo, mas tem momentos que vai precisar e não é pra sempre também. Fases, né? Fases, exatamente. Tanto que eu já procurei ajuda de nutricionista, enfim, vou em dentista, qualquer pessoa assim pode me ajudar. E eu vou em psicólogo. Então, assim, hoje eu não tô fazendo, né? Terminei mês passado. Mas eu fiquei muitos anos fazendo. Por quê? Porque eu atendia casos graves. Aquilo mexia comigo. Isso eu ia te perguntar. Você lidar com isso praticamente todo dia, de alguma forma... Me dava sofrimento. Essa energia passa pra você de algum jeito, né? Sim. Como eu falei, alto risco, né? Eu atendia também crianças vítimas de abuso sexual. Então, assim, isso mexia muito comigo e eu precisava ir na terapia, porque aí isso interferia em outras áreas da minha vida. Isso é uma coisa que eu acho que não tem como não mexer, né? Quando envolve criança, aí o coração não aguenta, né? E
Eu me apego nas crianças, né? Então, ai, como é que eu vou proteger ela, sendo que ela tá na família? Enfim, a gente tem os recursos, mas eu sofria também, por exemplo, eu tive insônia por muito tempo. Por causa disso. Por causa desse sofrimento emocional que eu tinha. Então, eu precisava de um profissional ali para me orientar naquele momento. E daí você teve o acompanhamento, fez o acompanhamento. E assim, e é interessante porque a minha vida, entre aspas, era perfeita. Tô casada com a pessoa que eu amo, eu moro num lugar super legal, que eu moro na praia. Então, assim, só que eu tava atendendo os casos graves. E aí eu precisava, porque eu não conseguia dormir, eu tinha um sofrimento. Mas aí é que tá, as pessoas elas não veem essa parte difícil que a gente tem, acham que a vida é perfeita. Só que você precisa procurar ajuda pra você não adoecer também. Senão aí tudo parece que tá ruim. Pois é, quando a gente fala inteligência emocional, saúde mental, isso envolve várias áreas. Então, seria um bem-estar, um conforto, tanto psicológico, emocional, espiritual, físico. Então, todas essas áreas, você precisa dar atenção e, de alguma forma, tá bem. Para que, de uma forma geral, você possa falar que você tem essa saúde mental, enfim. É dessa forma, né? Sim. A gente tem que cuidar de todas as partes da nossa vida. Da nossa saúde física, da saúde mental e da espiritual. Então, eu queria te perguntar, né? A gente já conversou sobre isso. Por quê? A inteligência emocional, ela envolve o autoconhecimento. Então, como é que você vai se conhecer? Quando você olhar para você. Por exemplo, você sabe o que deixa você feliz? Sei. E o que deixa você feliz? Não tudo, mas a academia, treinar me faz feliz. Poder treinar é uma coisa que me faz feliz e ter o meu momento. Eu acho que, não sei se isso é de homem, mas acho que é de todo mundo. Sim. Ter um momento sozinho, aquele momento que você escuta o seu pensamento, aquela parte que você tem que estar com você mesmo, isso também me faz feliz. E é lógico, estar com as pessoas que eu amo ao meu redor. E o que deixa você triste? Não treinar? Pior que é verdade. Sim, porque faz parte da sua rotina. Faz. Se eu fico 3, 4 dias para mais sem treinar, eu começo a me sentir inquieto. Falta uma coisa, né? Falta alguma coisa. Tem alguma coisa faltando. E também uma coisa que me deixa triste é se eu não conseguir deixar as minhas coisas sob controle. Isso envolve tudo. Trabalho, relacionamento. Se não tiver tudo, eu sentir que tá sob controle, que tá organizado, aí eu fico triste. Tem que E aí é que tá. Você tem que se conhecer para entender o que eu faço quando eu tô triste. Porque aí você vai ter que buscar formas para você voltar ao equilíbrio, que é ficar bem. Exato. Aí nessa situação de você buscar o equilíbrio, tem pessoas que se frustram e joga tudo pra lá. E tem quem vai, encara de frente e resolve, né? Sim. Tem os dois tipos. É porque não é fácil, né, Matheus, a gente ter uma disciplina. Você consegue ter isso com um treino, por exemplo. Só que tem gente que vai ter mais dificuldade, né? Então, assim, a pessoa começa a fazer uma dieta, você que é nutri. Você passa, a pessoa não consegue cumprir aquilo, ela se frustra, aí ela não quer mais continuar o acompanhamento, ou ela quer mentir pra você, te enganar, enfim. Mas a questão é, a gente não vai conseguir fazer tudo, todos os dias 100%. Perfeito. Não dá. Não dá. Aí é que tá, a gente tem que ter essa paciência com a gente mesmo, pra gente não ser tão rigoroso a ponto de ou eu faço ou eu não faço. No caso da nutrição, é uma coisa que eu falo mesmo. Às vezes a pessoa não conseguiu fazer a dieta em algum dia ou outro do jeito que tinha que ser feita. Mas nem por isso ela vai abandonar tudo. Aí o que eu falo? Hoje não deu? Beleza, deixa, amanhã você retoma. Recomeça tanto o treino quanto a dieta, mas não se frustrar ao ponto de abandonar o restante. Porque se a gente parar para analisar friamente, o benefício das duas coisas. Se você desistir, o que vai acontecer? Você pode perder o resultado que você ganhou até aqui. Depois, para voltar, você vai ter que ganhar de novo o que você já tinha ganhado para seguir em frente. Se você não desistir, você só vai continuar daqui para lá. Não é melhor? Mas é porque envolve muito esforço, né? E aí é que tá. Às vezes a pessoa tá com outro tipo de problema que não é seguir aquela
A planilha isso que é. você passou, às vezes ela tá com problema e ela começa a descontar na comida, né? Então, lembra que eu falei dos sintomas? A gente vai ter algum sintoma. Tem gente que vai descontar na comida. O problema da pessoa não é a comida, é alguma coisa que gera ansiedade e faz ela descontar na comida. Então, ela tem que buscar, olhar para ela mesma e pensar, tá, o que tá me trazendo sofrimento a ponto de eu querer descontar na comida? E a gente tá falando de comida, mas tem gente que vai pra bebida, que vai pro cigarro ou pra algum tipo de droga. Então, todo excesso, essa frase é muito legal, todo excesso esconde uma falta. Por que eu tô isso é buscando bacana. isso? Não me permito ter o meu tempo de pensar. E esse tempo sozinho é importante pra todo mundo, tá? Vou parar pra pensar, quem sou eu agora? O que eu tô precisando? Por que eu não me permito ficar em silêncio? Tem gente que é só música o tempo todo, não consegue ficar em silêncio. Por que eu não me permito não tá comendo uma coisa toda hora? Porque tem alguma coisa ali dentro que precisa ser ouvida. Tá faltando alguma coisa, ou tem algum problema psicológico que aí acaba descontando na comida. Às vezes problema com alguma pessoa, problema de relacionamento. Ansiedade. A ansiedade é um sintoma, mas tem uma causa, que é isso que a pessoa busca na terapia. Tá, mas por que eu tô sofrendo tanto? Aí a gente vai conversando até entender o que foi que causou aquilo. Isso é interessante. Então, a ansiedade, na verdade, ela tem algo que vem antes dela. Isso, tem uma causa. Tem uma causa. Exato. E o que normalmente acaba sendo? O que pode se repetir mais, talvez? É que é muito individual, né? Por exemplo, cada pessoa vai ter um motivo. E é alguma fraqueza dela. Alguma coisa que aconteceu e ela não consegue resolver. Pode ser relacionamento, sim, pode ser trabalho, pode, faculdade, enfim. Em qualquer uma das outras áreas que aí causa essa ansiedade. É que tem gente que pensa assim, não, mas é só porque eu tô com um problema no meu trabalho, eu não vou procurar ajuda, né? Eu tenho que me virar e resolver sozinho. Mas não é tão simples assim. Às vezes, um profissional, você nem precisa ficar muitos meses. Ele vai te orientar de uma forma tão boa que você não vai precisar. E aí você vai conseguir passar essa fase mais fácil. Sim. E não carregar nada, não vai ficar fio solto pra trás, né? É que a nossa mente, ela funciona de um jeito muito doido, assim, né? Pode ser que não volte mais aquele problema, mas a vida é isso. Cada vez que a gente vai vivendo, vai ter alguma coisa que a gente vai ter que lidar. Pois é. Mas o importante é a gente enfrentar. Todos os dias vai ter alguma coisa e você vai ter que enfrentar. Exatamente. Mas quanto mais maduro você for, mais inteligente, emocional você for, melhor a forma de lidar. Por exemplo, às vezes em casa tem muita briga. Aí você começa a virar uma pessoa mais paciente. Aí você começa a contornar melhor as situações. Porque dependendo do que você fala, ou você gera mais briga e irritação, ou você acalma a situação. Por ali. A melhor coisa é ficar calmo ou calma diante de qualquer situação. Porque qualquer decisão que a pessoa toma com raiva ou irritada, normalmente não é uma decisão boa. Normalmente não. E enquanto que se ela manter a calma, eu sei que é difícil, mas tem que tentar, né? Ela pode tomar um caminho ali bem melhor e evitar bastante coisa. Ô, Matheus, e tem pessoas e pessoas, né? Não sei se você já teve que lidar com esse tipo de pessoas, mas tem gente que gosta de dificultar a situação. E tem gente que facilita. Essas são as pessoas legais. Mas tem gente que dificulta. Tem gente na nossa família que é uma pessoa mais difícil. Tem gente no nosso trabalho. A gente vai ter que lidar com essas pessoas. Isso é verdade. A questão é, você vai deixar ela te tirar do sério ou você vai saber contornar a situação? Pois é. Que tem pessoa que é mais pessimista, mais... Tem gente que dificulta. Então, dificulta. E aí, você não pode deixar isso afetar a tua energia e o teu modo de agir e de pensar. Ô, Matheus, sobre o autoconhecimento, uma coisa muito legal é, quando você se conhece, você sabe como você está. Por exemplo, eu estou me sentindo bem hoje. Aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, Isis, mas você tá bem mesmo? Porque eu tô vendo pela sua cara. Se você não tem muito bom conhecimento sobre você, você pode se questionar. Tipo, nossa, será que eu tô bem mesmo? Porque se a pessoa percebeu isso... Olha só, você fica em dúvida porque alguém falou alguma coisa. E acaba ficando mal. Assim? Não, e como que ela te conhece mais do que você? Pois é. Entende? Então, como é importante você se conhecer para que as coisas externas, elas não interfiram tanto. Exato. Você pode estar bem e se alguém chega e fala, nossa, você tá assim, parece que você não tá bem, você acaba ficando mal só de achar. Nossa, meu Deus, né? E será que eu tô assim? mesmo?
E é por isso que é importante o o autoconhecimento. Existem algumas formas da pessoa ter esse autoconhecimento? Ou é só com a ajuda de um profissional ou ela pode também começar de alguma forma? Não é só com ajuda profissional, tanto que quem não tem condições de fazer uma terapia não necessariamente precisa todo mundo fazer. Nem todo mundo vai precisar. Tem gente que lida melhor com algumas coisas, tá? Então, assim, é a experiência de vida. Você, por exemplo, soube que gostava de treinar, por quê? Porque você começou a treinar. Você não ia saber se você não experimentasse isso. Vai ter coisas que você sabe que você não gosta, porque um dia você fez e aquilo não foi legal. Exato. Então, com as experiências da vida, a gente vai começando a se entender. Só que o que acontece, Matheus? Tem gente que olha tanto pro outro e aí quer se comparar ou quer ser igual e aí se esquece. Por exemplo, então eu vou treinar muito igual o Matheus porque é isso que vai me deixar feliz. Mas na minha realidade, isso não se encaixa. Então eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir alcançar seu ritmo. Aí eu vou achar que eu que sou errada e inadequada porque eu não tô me encaixando nisso. Então, o que é importante? Cada um saber sobre si mesmo, se conhecer e ver, não, eu gosto disso, então eu vou fazer isso, porque é isso que me deixa feliz. Essa questão de se comparar é algo que pode atrapalhar e muito. Tanto na questão física, de trabalho, enfim, porque cada pessoa tá numa jornada individual, seja financeira, seja do físico, de estudo. Então, se comparar, e normalmente a pessoa se compara com quem está na frente, né? E isso faz ela se sentir inferior. Sim. Isso é um erro muito grande. Tem que, né, você mesmo disse, esquecer quem está do lado, não se comparar e seguir, olhar para o próprio umbigo e seguir o teu ritmo, né? A não comparação e principalmente você se aceitar do jeito que você é. Porque aí é a questão, eu sou desse jeito, eu nasci assim, então o que eu posso fazer de melhor com a condição que eu tenho? A condição intelectual que eu tenho, minha condição física, minha saúde, eu posso fazer muitas coisas. Mas eu não vou nunca ter a força que você tem. Então, como é que eu vou me comparar? Eu tenho que aceitar quem eu sou, para aí sim eu dar o meu melhor da forma que eu sou. E alcançar o seu melhor. Porque, na verdade, o maior inimigo nosso, eu acredito que é nós. É a gente mesmo. É a nossa própria cabeça. É a própria cabeça. Se você for parar para pensar, tem uma situação. Vamos colocar a fé e o medo. São duas coisas intangíveis que você não pega. Você não vê a fé e pega ela. Nem o medo você também não. Por que escolhe o medo? A maioria das pessoas pende para esse lado, né? Então, é mais difícil, lógico, pender para o lado da fé, de acreditar que vai dar certo, de buscar o lado bom, como a gente tinha falado, né? É que o medo, se a gente pensar lá nos nossos ancestrais, ele serviu para alguma coisa. Hoje ele também serve para a gente não se colocar em risco. Só que a gente exagera no medo, né? A gente se aprofunda nele. Porque hoje eu vou ter medo do quê? Do avião que eu te falei. Hoje tem muitos estudos que falam que o transporte mais seguro que tem é o avião. Eu vim de carro pra cá. Eu poderia, né, ter sofrido algum acidente. É mais perigoso. Então, a gente fica pensando tanto naquilo que a gente tem medo, que o que a gente foca expande, né? Só que tem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins na nossa vida, se a gente for pensar. Porque não é só uma tragédia. A gente, às vezes, foca no medo, né? E esse medo, eventualmente, paralisa. Eu acredito que o que não pode acontecer é isso. Do medo paralisar a pessoa para tomar uma atitude de encarar um desafio novo na vida profissional, enfim. O que não pode é exatamente o medo te travar, né? Porque aí você vai deixar de viver coisas muito legais se você deixar o medo dominar, né? Tomar conta. Que daí o medo... E qual a consequência da pessoa tem medo e depois ela vai indo... não encarando nenhum desafio, isso pode chegar numa parte que ela pode até ficar com depressão, talvez. Vai levando. Se a gente pensar na questão da zona de conforto, né? Que a gente tá muito em alta esse termo. A zona de conforto é você não enfrentar aquilo que te dá muito medo. Perdão. Então, assim, você só vai viver coisas novas se você enfrentar. Todo mundo tem medo, Matheus. Todo mundo. De coisas novas. Então, assim, você vai deixar de viver porque você tá com medo? Pois é. São escolhas também. Mas aí tem questões mais graves mesmo, que é quem tem uma fobia de alguma coisa. Aí o profissional é muito bom.
Aí... Pra fazer você vencer aquela fobia, que é um medo insuportável de alguma coisa. Ó, eu vou contar uma história aqui que eu nem sei se eu deveria. Pode contar, não sei. Que é bem particular, mas assim, eu falei que já tive depressão e tal, e que imaginava que as pessoas riam de mim e o que acontecia antes, de verdade. Mas ao ponto de, por exemplo, eu ir no shopping com a roupa que eu tô aqui, mais bem arrumada e tal, se eu for sozinho, teve um momento, uma vez que eu fiquei no estacionamento, dentro do carro, 15 minutos preparando meu psicológico para entrar dentro do shopping, porque eu sabia que iam me olhar. Uhum. E não deu outra. Aí eu fui, entrei. No que eu entrei, aí muita gente me olhou. Pra você ter uma ideia, até minha boca tremeu. Aí eu tive que entrar dentro de uma loja e ficar ali respirando quieto para passar. Sim. Depois fui embora. Uhum. Como pode, né? Ô, Matheus, mas eu acho que é legal falar isso porque muita gente sente isso. E não fala, né? Dessa insegurança. Porque isso já aconteceu com você na infância e hoje você traz alguns resquícios disso. Claro, hoje você tá muito melhor. Mas nesse episódio do shopping, por exemplo, você enfrentou. Você foi lá, tentou trabalhar seu psicológico. Tenho que ir, porque, né? Não é possível. Só que, Matheus, as pessoas, elas olham a gente. Elas olham porque a gente tá ali na frente dela, elas olham, elas reparam. Eu vou olhar para as pessoas que estão passando por mim. Só que, e elas reparam mesmo, nossa roupa que tá vestindo, o jeito que fala ou não. Só que, aí é que tá, a gente não é tão importante para essas pessoas. E é bom pensar nisso, porque a gente fica tanto com isso na cabeça, o que o outro tá falando e pensando. O outro, ele tá mais interessado na vida dele. As pessoas estão muito egoístas hoje, né? Ela olha, fala mal, mas aí depois o olhar dela volta para ela mesma. E ela não vai passar o dia pensando em você. Só que é isso que a gente pensa na nossa ansiedade. Nossa, tá todo mundo falando de mim o tempo todo. Eu preciso me encaixar nisso. A gente sofre, assim, à toa. Porque a gente não é tão importante pra ela. Ela vai pensar nela. Ela vai olhar você, vai falar alguma coisa depois. Exato. Depois passa. Depois passa. E se você não deixar, isso pode virar uma fobia, pode virar um pânico, alguma coisa assim. É porque na sua cabeça você acha que elas vão fazer aquilo toda hora. Porque enquanto você estava na escola, era por um longo período de tempo, talvez até por anos. Eu não sei quanto tempo durou. Mas aí você traz isso para 2 anos. 2 anos. Para a realidade de hoje. Hoje é outro contexto, outras pessoas. Você já é outra pessoa hoje também, outra situação. Né? Mas você vê que aquele... E assim, todos os adultos, a gente traz uma parte infantil na nossa cabeça. Todo mundo tem essa parte infantil. Tem aquela questão de lembrar da infância, né? A gente traz, são memórias, né? Então, assim, às vezes vai surgir uma insegurança que foi acarretado lá atrás. Que ficou lá de trás. Pois é. Mas você vai melhorando com o tempo. Tem que encarar de frente. Quando eu vou com outra pessoa do meu lado é uma coisa, sozinho é outra. Mas tem que encarar, né? Tem que encarar de frente e, de repente, buscar um auxílio profissional. Sim, aí se começar a trazer muito sofrimento para você, procurar um profissional. Exato. Porque tem coisas, Matheus, que você consegue lidar, resolver. Às vezes fala com alguém de confiança. E é importante saber quem é a pessoa de confiança. Porque às vezes você pode falar alguma coisa para alguém que não vai saber também te dar bom conselho, né? E pode, de repente, dar um conselho que piora. Ou alguma coisa assim. Sim. Então é bem importante você ter ali pessoas que você confia. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Ô, Matheus, e como é importante a atividade física, né? Porque lembra que você falou a fé e o medo, que não são coisas palpáveis. Mas quando você treina, você tá vendo que o seu corpo tá melhorando, a sua energia melhora, a sua autoestima, o bem-estar. Isso é palpável. Nossa, eu tenho como provar que a atividade física faz bem. E naquele momento que você tá treinando, você realmente tá ali. Você não tá pensando no futuro, nem no passado. Você tá realmente presente naquele momento. Porque com uma barra de supino de 100 quilos no teu peito, você não tem como pensar no seu passado ali. Então é um momento em que você realmente tá tentando se superar, buscando o seu melhor. E, consequentemente, depois do treino, isso já é provado, hormônios são liberados que te trazem um bem-estar. Então, isso ajuda na saúde mental. Então, a atividade física realmente... Eu acho que é o equilíbrio, né, Isis? Ter a parte física, pelo menos alguma atividade física, que não só vai ajudar você fisicamente, mas mentalmente. E, claro, mentalmente também saber lidar com o estresse. Isso é uma situação que
tem que ser levada bem a sério. Pessoa que tem algum estresse, ela não carregar aquilo, não levar aquilo de um jeito que consuma ela, inclusive nos horários em que ela tá com a família. Deixou o trabalho, saiu, por exemplo, lá, saiu às 6 da tarde, vai para casa e carrega aquele peso para casa também. Aí esse é um erro, né? Sim. Você vê, né, que a atividade física era o momento que você estava cuidando de você, né? E aí é muito fácil, entre aspas, né, gente, cuidar da saúde física e às vezes deixar de lado a saúde mental. Tá, Exato. e aí, o que você vai fazer para cuidar da saúde mental? A atividade física, ela ajuda também, mas como é a forma que você conversa com você mesmo? Porque muitas pessoas, igual você falou do estresse, a pessoa, ela fala de um jeito tão agressivo com ela mesma. Eu vou falar um palavrão aqui, tá? Mas tipo assim, nossa, como eu fui idiota fazendo isso. Tipo, essas palavras... Se cobra, né? Exato, se cobra desse jeito. Ou fala com tanta agressividade, como se eu não pudesse errar de jeito nenhum. E se eu erro, eu sou idiota, sabe? Assim. Então, errado, né? às vezes a gente é mais maleável com o outro. Tudo bem, Matheus, você errar, mas eu não posso errar. Então, Isso essa forma que a acontece. gente faz de ser muito rígido com a gente mesmo, faz a gente adoecer. Então, você falar com você com uma forma de amor também. Porque, olha só, é você com você o tempo todo. É você que vai dormir com você. Então, assim, você tá sendo gentil com você mesmo? Tem que ter também um descanso. Até para a cabeça, pelo menos um pouco. Até para não causar burnout, né? Não Que se cobrar acontece muito. demais. Lógico. Tem pessoas que talvez usam isso para não fazer nada. Mas tem que realmente faz o excesso, trabalha demais, não descansa, e aí isso vai levando. Eu acredito que a falta de descanso mental pelo trabalho pode levar à depressão. Sim. Isso é real, né? O do burnout acontece bastante também por pessoas que amam o que fazem, só que elas fazem demasiadamente aquela coisa, não se permite descansar. E aí que tá, quem ama o que faz, entrega 100% do que tem. Só que aí que tá, e as outras áreas da sua vida? Você não tá cuidando, você só trabalha. Vai ter um momento, quando você entra no esgotamento mental, pra você voltar a retomar tudo aquilo, demora um tempo. Às vezes até meses. Porque você esgotou a sua mente. Por mais que você ame o que você faz. Aí pra voltar, pra pessoa poder voltar ao normal, pode chegar até meses. Pode chegar até meses. Ela descansando, levando Por isso uma que boa. é importante ter um momento pra você trabalhar, um momento pra você treinar, um momento de lazer. Que é o que as pessoas às vezes deixam de ter, né? Pois é. Porque se cobram muito. E isso a longo prazo pode trazer problemas. Pode adoecer. E eventualmente a ansiedade, talvez, de querer fazer muita coisa e tal, acaba levando à procrastinação. De tanto ficar pensando naquilo, acaba não fazendo. E quando ela relaxa, coloca no papel ali cada tarefa. Talvez coloque no papel cada tarefa e o tempo que leva cada uma. Para mim fazer isso, eu vou demorar 1 hora. Para fazer aquilo, mais tanto. E vai atrás de uma por uma. Não tem como fazer tudo de uma vez. Tem que focar de uma... Nem computador é assim. Ele é uma coisa de cada vez, só que rápido. O ser humano, ele funciona muito com rotina, né? Ter uma organização. Porque se você não tem uma rotina, tudo fica bagunçado. Então, você tem que ter o seu momento de acordar. O que você faz depois que você acorda? Qual vai ser o horário que você vai comer? Porque quando você organiza as coisas, tanto a casa organizada, você organiza a sua mente. Isso é uma dica bem prática, assim, pra quem tá com muita confusão mental, começar a arrumar o quarto, as gavetas, a casa, que é uma forma... Exato. Porque o externo, ele demonstra como a gente tá internamente. Por exemplo, o corpo é um reflexo de como tá a nossa felicidade, por exemplo. Porque você sabe que eu tô me cuidando, eu me amo, porque eu tô cuidando do meu visual, eu cuido do que eu como. Então, como é que eu não vou cuidar do que eu penso também? Ou as minhas relações interpessoais? Eu vou manter aquela amizade com aquela pessoa que só me põe pra baixo? Não vai te fazer bem. Então, a rotina, os hábitos, tudo ajuda a gente a ter um equilíbrio mental, né? Exato. Isso é bem verdade. Se você tem ali na tua casa, de repente, tudo meio desarrumado, ou no escritório aquela bagunça, querendo ou não, aquilo te traz um mal-estar. Enquanto que se tudo tá organizado, tá certinho,
já te traz uma felicidade. Só de você chegar naquele ambiente, ver tudo organizado no lugar, a coisa andando normal, você já fica feliz. Sim. Ó, por exemplo, eu cheguei aqui no seu estúdio e eu vi que tá tudo organizado. Isso demonstra que você tem um cuidado com você e com as pessoas que você vai receber aqui. Exato. Tá vendo? Que é uma demonstração de amor próprio. É uma coisa muito simples. Mas Pois se eu chegar aqui e você não tá nem aí pra mim, veio mal vestido, eu vou entender que você, tipo assim, também não tá muito aí pra você. É o reflexo de você mesmo. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que eu até vi no teu Instagram, que quando uma pessoa fala de outra, na verdade, ela tá falando dela mesma. Ou faz uma crítica. É dessa forma, né? Eu até trouxe uma frase, depois eu posso ler pra vocês. Mas assim, a gente vê o mundo como a gente é. O mundo é um reflexo daquilo. O que transborda de dentro de mim é o que eu vou ver. Por exemplo, se eu tô feliz, a tendência é eu ver as coisas com mais alegria. Agora, se eu tô naquele dia que tá tudo ruim pra mim, parece que tudo tá ruim. Todas as pessoas são ruins, entendeu? Então, a gente reflete o que a gente tá internamente. Por exemplo, se a gente se julga demais, a gente acha que todo mundo tá julgando a gente. Pois é. E o primeiro passo para você corrigir isso é corrigindo internamente. Fazendo uma organização interna. Sim. Né? Outra coisa que eu gosto de falar também é quando alguém ataca você. Por exemplo, alguém fala assim, ai, Matheus, eu acho você muito inadequado. Essa pessoa, ela tá falando mais dela do que de você. Porque quando uma pessoa vem fazer algum comentário desse tipo, de ataque, ou uma pessoa fala mal da outra, você vai entender mais sobre ela do que do outro. Por quê? Ela tá vendo o quê? Que tem dentro do coração dela, entendeu? Lembra que eu falei? A gente vê o mundo conforme a gente é. Se eu vejo qualidades em você, é porque aquilo também tem em mim. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se ela tá falando mal de outra pessoa, você fica bem esperto. Porque ela tá falando de uma característica dela, só que ela aponta pro outro. Tá vendo? A gente tem que olhar e corrigir em nós o que a gente não gosta no outro. Pois é. E é difícil a pessoa olhar pra si mesma, né? Eu acho que é um desafio pra muita gente. Tem que ter humildade, enfim. Humildade. De porque reconhecer. aí que tá. É tão mais fácil, né? Eu falar mal de outra pessoa. Jogar a culpa em outro, né? E eu, como é que eu tô? Pois é. E nessa questão de se cuidar, que a gente tá falando, eu vou aproveitar aqui para falar da nossa linha de suplementos, que é a linha Meu Melhor Corpo Signature Series. Que você encontra whey, creatina, emagrecedores. Aí na tela tá o Venus, que é o colágeno. E todas essas fórmulas da nossa linha são exclusivas. Ou seja, elas têm mais coisas do que a maioria. Só o Fênix tem 18 ativos. Aí tem cúrcuma, morosil, cactínia, a fibra de gengibre, antocianina. O Kratos, a creatina, tem outros ativos que ajudam na absorção, como a biotina, coenzima Q10, a isomaltulose. E você encontra tudo no nosso site, que é meumelhorcorpo.com.br. Aí tá um bloqueador de carboidrato para aqueles dias que você vai fugir da dieta, você toma ele antes de ir. Whey, esse whey ele tem verisol, que é um colágeno excelente para a pele. Fora a quantidade de BCA e de glutamina, que é excelente. Ali o Ares, esse é um polivitamínico onde as vitaminas e minerais para a imunidade estão na dose máxima. Só da vitamina C, por exemplo, tem 1000 mg. E o Poseidon, que é um mix de aminoácidos, onde você tem todos os aminoácidos essenciais, que vai ajudar você a não perder massa muscular e também no ganho de massa muscular. E o Titã pré-treino, que também tem aminoácidos essenciais, 200 mg de cafeína, taurina e complexo B. É isso aí. E o nosso aplicativo também, o aplicativo Meu Melhor Corpo, que inclusive eu vou depois falar com a Isis, que de repente a gente pode gravar uma aula falando exatamente dessa questão emocional que a pessoa acaba descontando na comida, desses transtornos alimentares. Então toda semana a gente tem aulas novas no aplicativo, seja de treino para iniciante, intermediário, avançado, dieta, fórmulas manipuladas para diferentes objetivos. Também tem desafios para você que quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Então o app Meu Melhor Corpo. Luiz, então dando sequência, o que você indica para uma pessoa que de repente ela começou a perceber que ela está numa fase onde ela não está se sentindo mais tão feliz, ou do nada ela tem aqueles sentimentos de tristeza?
O que é recomendado a partir do momento que ela passa a sentir isso? Uma fase da vida. O que ela tem que fazer? Primeiro passo. Bom, se tiver a oportunidade de fazer terapia, procurar um bom profissional. Outra questão é você ter bons amigos ou algum familiar que você possa confiar. Porque a questão é, a gente não vive sozinho, tá, Matheus? Tem gente que quer dar conta de tudo sozinho. Só que a gente sempre vai precisar de pessoas. Se você pensar no seu melhor momento da vida, tinha alguém com você, numa experiência legal. E no seu pior momento, tinha pessoas também. Então, a gente vai precisar de pessoas na nossa vida. Então, sempre procurar ajuda com alguém. Cuidar da sua parte espiritual também, independente do que você acredita, buscar mesmo, sabe? Pra você cuidar disso com carinho. Porque assim, quando a gente não cuida, a gente vai acabar adoecendo. E quanto mais adoece, mais difícil fica sair daquele fundo do poço, sabe? E de repente uma coisa leva a outra. A parte emocional não estava boa e acabou levando a parte física junto. Então, quanto antes a pessoa tomar uma atitude, buscar ajuda, melhor e mais fácil de sair daquilo. E buscar estar com pessoas que você admira. Onde você quer chegar? Por exemplo, achei muito legal esse negócio do aplicativo que você colocou. Porque não tem desculpa, né, Matheus? Não precisa ir numa academia, talvez. Você pode fazer um treino em casa. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de treinar. E cada vez que eu vejo o treino de alguém, eu fico animada e eu penso, nossa, essa pessoa conseguiu fazer, sabe? Às vezes tem uma rotina... Motiva. Tem uma rotina tão corrida, mas dá pra encaixar atividade física numa hora do dia. Às vezes nem uma hora, às vezes nem uma hora, às vezes meia hora. Às vezes 15 minutos. Então assim, focar nas coisas que você quer. Onde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Ah, tá, eu quero ficar saudável mentalmente, eu quero ser feliz. Tá, o que você precisa fazer pra ficar feliz então? Lembra do autoconhecimento, né? Sim. Você, Matheus, é treinar. A outra pessoa, além de treinar, ela quer frequentar uma igreja. A outra quer sair com os amigos. Então, assim, vai buscando meios pra fazer isso que faz você bem. Por exemplo, eu preciso ver minhas amigas, mas eu nunca chamo. Não, então toma essa iniciativa de estar com amigos, de estar em lugares que te propiciam viver isso que vai te deixar bem. Não fica só vivendo no piloto automático, né? Porque as pessoas, elas acham assim, não, a pessoa ela tem que adivinhar que eu tô mal e aí virem me ajudar. Mas não é assim, a gente tem que fazer um movimento. Tem que partir de você, pelo menos ali uma atitude. Porque ninguém vai fazer a sua parte. A pessoa ela até pode te ajudar. Eu posso ajudar meus pacientes também, mas eu não vou estar ali 24 horas com eles. E eles vão ter que se mover, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eu tô aqui pra incentivar, pra andar junto. A terapia é assim. A pessoa vai falando comigo, é como se eu segurasse a mão dela e a gente vai caminhando juntos. Não é um trabalho só da psicóloga, a pessoa tá se entregando ali, porque é o problema dela. Então, é ela lutando com aquilo cada dia e aí a vida vai se tornando mais fácil. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um propósito. Exato. Né? Um propósito de vida. Ela saber onde ela quer chegar em todas essas áreas. Porque se você não tem nenhum propósito e vive a Deus dará, a chance de você se sentir ansioso ou de uma depressão te pegar é maior, não é isso? Então tenha um propósito de vida e siga naquele caminho, é já uma coisa que muda a vida da pessoa. Isso faz sentido, né? Por exemplo, você sabe o seu propósito? Sei. E qual é? O meu é alavancar os meus projetos, é o que me faz muito feliz. Que é essa questão do suplemento, do aplicativo, da academia, meu físico, que eu pretendo competir o ano que vem. Então, os meus projetos onde eu tô mergulhado de cabeça, dando certo, fazendo com que eles caminhem, isso vai me fazendo feliz. Vai me trazendo uma satisfação interna. Aquele preenchimento que eu busco. De repente, a pessoa tem outro objetivo, de passar num concurso, de entrar numa faculdade. Exato. Né? Então, esse propósito faz parte. Resumidamente, pra mim, o propósito de vida de todo mundo é ser feliz. Aí, o que é felicidade pra você é uma coisa, pra mim é outra e pra outra pessoa é outra coisa. Exato. Né? Então, assim, o propósito é você ser feliz, independente do trabalho que você está. Exato. Só que aí você pode encontrar felicidade onde você está. Porque tem essa questão, tem gente que só se vitimiza ou tem gente que encontra oportunidades no lugar que está. De repente a pessoa não está num trabalho que gosta, mas ela
encontrando felicidade para ficar ali por um tempo até conseguir alavancar para outro, é muito melhor. Vai fazer bem para ela. Teve uma instituição que eu trabalhei que tinha uma cozinheira, né? E ela amava, aquilo dava um prazer para a vida dela, ela encontrou o propósito, porque ela sentia felicidade naquilo. Exato. Tanto que você sente também felicidade no que você faz, ajudando outras pessoas a alcançarem o objetivo delas. Exato. Então vou dar essa dica aí. Ó, para você que realmente talvez não tenha um propósito na sua vida, busque saber o que vai te fazer feliz, como a Isis aqui comentou. Você tendo um propósito de vida que pode ser, isso é muito individual, seja na parte profissional, de estudo, física, enfim, ou todas juntas. Tendo um propósito e seguindo em direção a esse propósito dia após dia, com certeza você vai se sentir mais feliz, vai te trazer mais satisfação e a chance de você se sentir mal ou de alguma depressão te pegar é bem menor. E para quem não encontrou o propósito ainda, é possível encontrar com a experiência da vida. Tipo, eu fiz isso, mas eu me senti muito feliz fazendo isso. Aí você pensa, não, então eu posso fazer mais vezes isso, que isso pode ser o meu propósito de vida. Então, talvez servir alguém, servir na cozinha, né? Isis, e você trouxe algumas perguntas que ajudam a pessoa a fazer esse autoconhecimento, né? Você pode falar pra gente? Tá no caderno? Tá, deixa eu pegar. Então, assim, né? Quem não tem a oportunidade de frequentar uma terapia ou não tem uma pessoa que confie tanto, né? Pra te ajudar a pensar. Às vezes eu faço isso com os meus pais, né? Tipo, me ajuda a pensar, porque às vezes dá uma confusão. Como a gente tá o tempo todo dentro da nossa mente, estar com outra pessoa, falar sobre aquilo, te ajuda a ter uma clareza mental. Mas se você não tem alguém pra falar, eu trouxe algumas perguntas que ajudam você a olhar mais pra você e se entender. Então, a primeira é, o que me deixa feliz? Segundo, o que eu quero para o futuro? Talvez o objetivo do futuro de cada pessoa seja diferente. E aí, entre os relacionamentos também, né, Matheus? Você tem que estar com uma pessoa que esteja alinhada com você, que queira um futuro parecido, né? Quais são os meus pontos fortes e fracos? Isso é bom de pensar, porque a maioria das pessoas, elas têm muito claro a parte fraca ou ruim que ela carrega. Porque é um auto-julgamento. E esquece da forte. Eu tenho muito certo quais são os meus defeitos. Tá, mas e os pontos fortes que você tem? Porque todo mundo tem. Com certeza são muitos. Porque às vezes a gente erra, Matheus, e a gente fica tão preso no nosso erro que a gente não aprende com aquilo, sabe? Ao invés de aprender e seguir em frente, a gente fica remoendo aquele sofrimento. Como eu reajo quando algo me deixa feliz? E como eu reajo quando algo me deixa triste ou frustrado? Isso vai dizer muito sobre você. A gente tem tempo ainda? Tem ainda, Júnior? 3 minutinhos. Eu vou falar rapidinho. Tem uma fábula, né? Que fala sobre a xícara. Matheus, se você está carregando uma xícara de café e alguém esbarra em você, o que você vai derrubar? O café. O café. Se tivesse chá ali dentro, você derrubaria chá e água. Enfim, é uma fábula que faz uma analogia. O que você vai derramar quando a vida esbarrar em você? Você vai derramar humildade, alegria, respeito, porque todo mundo exige algo de nós o tempo todo. Né? Então, assim, no trânsito, se alguém fechar você, você vai xingar ou você vai agir tranquilamente? Você percebe que em cada momento você tem a oportunidade de mostrar o que você está alimentando mais em você? Exatamente. Então, alguém pode ser rude ou desrespeitoso com você e você não devolver igual. Você devolver aquilo que você mais alimenta em você, que talvez seja bondade, oportunidade da pessoa ser melhor também. E isso é verdade. Continuando a pergunta. Quais são os seus hobbies? Eu, por muito tempo, não sabia o que eu gostava. Sei lá, eu gosto de estudar e trabalhar. Tá, mas e outras coisas? O que mais que você gosta? Você cuida da forma como você fala com você mesmo, que eu falei aqui hoje, né? O que você mais admira em você? Isso é E qual conselho você daria a si mesmo há 10 anos atrás? Isso é bom. Se fosse possível isso, hein? Que mudaria conselho muita você coisa. daria, né? Primeiro, não se importar tanto com o que o outro fala de você. Porque o que ele tá falando não diz respeito a você, é mais dele do que seu. Isso é uma coisa que não pode esquecer, porque com certeza faz muita diferença
você ter isso em mente daqui para frente. Bom, eu quero agradecer a Isis. Muito obrigado, Isis, por ter vindo. Eu que agradeço. E claro, a gente está disposto a responder. Você, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que tanto eu ou a Isis a gente vai responder. Tanto no YouTube da TV Maringá, quanto no meu, que é do Meu Melhor Corpo. Quero mandar um grande abraço para vocês e até o próximo podcast.